queridos, sejam todos bem-vindos à nossa EBD Online. Hoje é a nossa primeira aula do primeiro trimestre de 2024 da revista CPAD, certo? Que é o Corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo, tá bom? É uma revista bastante abençoadora, é uma revista que traz o seu conteúdo acerca da eclesiologia, e é algo que a gente precisa aprender nesses últimos tempos, o que é a igreja, o fundamento da igreja, a origem da igreja. E já fazendo um spoiler, ele vai falar sobre a necessidade da igreja aqui na Terra. Então isso é bastante importante, então vocês serão bastante edificados com o estudo destas lições, tá bom? Serão 13 lições, tá certo? A primeira lição é a origem da igreja, a segunda a imagem bíblica da igreja, a terceira a natureza da igreja, a quarta a igreja e o reino de Deus, a quinta a missão da igreja de Cristo, a sexta a igreja, organismo e organização, a sétima o ministério da igreja, a oitava a disciplina da igreja, a nona o batismo, a primeira ordenança da igreja, a décima a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja, a 11ª o culto da igreja cristã, a 12ª o papel da pregação no culto e a 13ª o poder de Deus na missão da igreja, tá bom? Então hoje nós vamos estar estudando antecipadamente a lição de número 1, que será ministrada nas EBDs, né? Nas escolas bíblicas dominicais, nas Assembleias de Deus. Tem algumas outras Assembleias de Deus fazem durante a semana, certo? Mas hoje, na segunda-feira, 1º de janeiro, nós estaremos estudando aqui a lição de número 1, que será feita, né, será realizada, operada nas igrejas no dia 7 de janeiro, ou seja, no próximo domingo, tá bom? O tema é a origem da igreja, então nós vamos agora para nosso estudo da EBD Online, mas antes disso, não se esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E aqui embaixo eu tenho um link do nosso canal do Telegram, qual o link desse vídeo vai ser mandado primeiro para lá. E todos os outros recursos durante a semana eu vou estar enviando nesse canal do Telegram, tá bom? Então você pode entrar lá, ser 100% gratuito, tá bom? Então vamos agora para a nossa lição de número 1. Bem, a função aqui da nossa EBD Online é trazer subsídios para a sua aula, você que é professor e você que é aluno, um subsídio para você ter um pouco mais de conhecimento acerca das lições, tá certo? Eu não vou estar lendo capítulo por capítulo, tópico por tópico, não vou estar fazendo isso porque essa é a função do professor na escola bíblica da sua igreja. Na verdade, a função de ler a revista é do aluno. O aluno necessita ler a revista durante a semana para quando chegar no domingo ou no dia da sua escola bíblica, você ter noção daquilo que o professor vai lhe passar, certo? Tem professor que vai passar conteúdos extremamente extras, como esse que eu estou passando, tem outros professores que vão simplesmente comentar, ler a revista e comentar aquilo que eles entenderam. Então, a parte do estudo é importante que seja do aluno, daquele que deseja aprender, e essa revista você precisa exaurir, você precisa se alimentar bastante dela, porque ela é muito importante para a época atual, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler apenas duas partes da primeira lição, tá bom? O texto áureo e a verdade aplicada, porque é importante a gente poder entender isso daí. O texto áureo está baseado em Atos capítulo de número 2, versículo de número 38, que disse assim, ó. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós sejais batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito. Verdade aplicada. A igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo, né? Então, aí você vai ter a leitura diária e tal, você encontra aí na sua revista, né? Leitura bíblica em classe que é realizada no dia da EBD lá, Atos 2, 1, e Atos capítulo 2, versículo 1 e 2 e versículo 37 e 38, aí o seu professor vai estar lendo com você, tá bom? Aí tem os hinos, né, sugerido e tal, mas nós vamos aqui para a lição precisamente dita, tá certo? Na introdução, o autor José Gonçalves, ele faz aqui uma pequena apresentação daquilo que ele vai falar durante os tópicos, que são 3 tópicos, né, na verdade 3 pontos, né? Em cada ponto tem 3 tópicos, então a introdução ele vai falar mais ou menos sobre esta questão da igreja, né? E é interessante porque ele coloca aqui, você pode ver aí na sua revista, ele fala o seguinte, ó, uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos o que a igreja é de fato
e que importância ela tem. Aí ele coloca três pontos interessantes. Primeiro, para os apóstolos, os primeiros cristãos, a igreja ela é relevante. Para o apóstolo Paulo, por exemplo, a denominou de coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo número 15. E para Pedro, Pedro chamou de geração eleita. 1 de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo número 9. Então, ele está apresentando a importância que tem a igreja, principalmente no Novo Testamento, certo? Que é a igreja. Qual é a função da igreja? Então, a revista está para nos apresentar isso. Eu anotei aqui um ponto, um pensamento bastante interessante aqui do Greg Allison, no seu livro Eclesiologia, que é um livro da Edições Vida Nova. Até indiquei ele lá no nosso Instagram da EBD, fiz um vídeo lá indicando algumas obras, eu indiquei esta obra aqui. Ele diz o seguinte, a igreja é o povo de Deus salvo por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, e que foi incorporada a seu corpo por meio do batismo com o Espírito. A igreja é um grupamento de pessoas que se arrependeram dos seus pecados, tiveram a metanoia, que é a mudança radical da sua mente, e foram inseridos no corpo de Cristo através do batismo com o Espírito. Então essa questão do batismo com o Espírito não é o mesmo batismo do Espírito, tá bom? Nós que somos da Assembleia de Deus, nós acreditamos que existem dois batismos com o Espírito Santo, né? Tem o batismo do Espírito e o batismo com o Espírito. O batismo do Espírito é quando o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça, do juízo e traz o homem para a igreja. Então ele está colocando o homem dentro da igreja. Então é o batismo do Espírito. O batismo com o Espírito é quando Jesus derrama o poder do Espírito Santo sobre o crente, ele é revestido de poder, como tem lá em Atos 9, né? Então existe essas duas diferenças sobre a questão do batismo, certo? A igreja, ela pode ser denominada de dois elementos, né? Existe, por exemplo, a igreja interrelacionada, né? A questão interrelacionamentos, né? Tem a igreja universal e tem a igreja local. A igreja universal não é pelo nome de ser aquela igreja que todo mundo conhece, não. A igreja universal é questão que é a igreja no mundo todo, né? Como diz a própria palavra, a igreja católica, não a católica apostólica romana, mas a igreja católica no termo de dizer que é universal, que são com todos, né? Então, existem esses dois elementos que estão relacionados para afirmar sobre a igreja, né? Então, a igreja universal, segundo o Greg Allison, eu acredito bastante nisso também, Charles Rodden também vai falar isso na sua teologia sistemática. Eles acreditam que a igreja universal, no contexto geral, ela é denominada, ela é constituída por crentes que já partiram para a glória, por crentes que estão na terra. Então, todos que confessaram a Cristo, na sua unidade, se tornam a igreja de Cristo em si. Então, no contexto geral, né, essa igreja ela atinge, além de povos, línguas e nações. Então é aquilo como o próprio texto vai falar, que para Deus não existe homem nem mulher, não existe branco nem preto. Então isso é a igreja, isso é no contexto geral. Então aqueles que já partiram e aqueles que estão agora conosco, todos esses constituem-se na igreja universal, na igreja geral, no contexto geral, certo? Outro ponto que nós chamamos de igreja local. Essa igreja local é a igreja ao qual você congrega. É a igreja que também na lição aqui nós vamos ainda estudar, que é a igreja que tem a sua organização, que tem o seu CNPJ, que é uma igreja que é estruturada por um tempo, que tem uma placa, que tem um nome denominacional. Então essa igreja local, ela é influenciada ao seu serviço pela igreja universal. Ou seja, a igreja local, ela tem os crentes que foram comprados e redimidos pelo sangue carmesim. Na igreja local, as ordenanças de Cristo é atribuídas a ela. Então é na igreja local que nós temos batismo nas águas, nós temos a distribuição da ceia do Senhor, nós temos pecadores se confessando, nós temos o ensino da palavra, nós temos os atributos exclusivos da igreja, que é o atributo de você receber os pobres e viúvas. Então isso tudo que está lá em Atos 2, versículo 30 em diante, por ali, é o que acontece com a igreja local. Então, essa expressão da igreja local é uma expressão de confirmação de que a igreja que nós temos hoje, não importa qual seja a placa denominacional, é uma igreja estruturada
pelas ordenanças de Cristo. Então, perceba que se um grupo de pessoas, vou me reunir na minha casa, não vou mais para a igreja, não faço parte de nenhum ministério. Ok, então estou reunido na minha casa com 5 pessoas, mas na minha casa com 5 pessoas eu sou o líder daquela reunião. Eu não denomino como pastor, não sou pastor, mas eu estou ali para ajudar os irmãos a cultuar. Então eu estou reunido com as pessoas ali, eu sirvo a ceia, eu ofereço um batismo nas águas, então estou constituindo, entre aspas, ali, uma igreja local, mesmo sem querer ser igreja local, certo? Porque hoje tem aquela questão da igreja ser eu sou a igreja, eu sozinho na minha casa. Então nós vamos falar sobre isso mais dentro da lição. Mas a igreja local é influenciada pelas ordenanças da igreja universal no contexto geral. Então, só pelo simples fato de você sair da sua casa, ir para uma igreja, ir para um templo, naquele local você está recebendo as ordenanças que foram entregues para a igreja, que é o ensinamento da palavra e entre outras coisas que a gente já comentou aqui sobre essa questão. Então, o que é a igreja? A igreja é o agrupamento de pessoas que estão prontificando-se para poder cultuar ao Senhor. O primeiro ponto aqui da nossa lição, ele vai falar sobre o povo de Deus na Bíblia e na história. Cada ponto existe 3 tópicos, tá? Eu não vou ler, como eu já falei no começo, é só para dar um subsídio para você estudar e chegar na sua EBD já ter um conhecimento mais claro do que o autor está querendo apresentar. Então, o primeiro tópico ele vai falar sobre a igreja no Antigo Testamento, o segundo tópico é a igreja no Novo Testamento, e o terceiro tópico ele vai falar sobre a igreja na história cristã. Sobre a igreja no Antigo Testamento, o pastor Josué Gonçalves aqui, ele utiliza-se de uma palavra hebraica que é kahal, acho que é assim que se pronunciou ela. Esta palavra hebraica ela tem um significado de ajuntamento de pessoas, assembleia de pessoas, um grupo de pessoas. Então, no Antigo Testamento, todas as vezes que um grupo de pessoas se reunia em favor de buscar a Deus, esse grupo de pessoas estava fazendo-se como se fosse uma igreja. Sem ter o templo, porque o templo é muito um tempo depois ali. Nós estamos falando aqui de Abraão, nós estamos falando aqui do próprio mesmo Isaac, né, de Jacó. Então, essas pessoas quando se reuniam diante de um altar para sacrifício, quando se reuniam para fazer algo acerca de Jeová, eles estavam na posição de igreja, né? Então, o autor ele vai apresentar no Antigo Testamento, aqui o autor José Gonçalves, essa questão da reunião. Mas é interessante sobre a questão da reunião, porque nós precisamos entender o seguinte: o plano de Deus sempre foi que as pessoas estivessem unidas. É como diz o Salmo 133, né? Tua amor e teu salvo que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce na cabeça de Arão, descendo sobre a sua barba, né? E vai até a orla dos seus mantos. Então, a união ou a comunhão dos santos é o projeto de Deus desde o começo. Você perceba, por exemplo, no Éden. O Éden, Deus colocou Adão e Eva para estar ali cuidando daquilo que era dele. Então o Éden é um recinto de adoração. Deus descia, né, no Éden todos os dias para poder falar com o homem, com a mulher, todos os dias até o dia que eles caíram. Então o Éden é um recinto de adoração. Depois a gente vai encontrar no deserto com Moisés um tabernáculo. Então esse tabernáculo era onde a arca da aliança, que representava a presença de Deus, ficava no Santo do Santo. E ali no tabernáculo os sacerdotes da tribo de Arão, da tribo de Levi, eles se reuniam com o povo para poder cultuar a Deus e sacrificar ao Senhor. Então ali o tabernáculo foi um local de unidade. Perceba que todo sacrifício só era feito ali no tabernáculo, com o líder, que era um sacerdote, com o povo se reunindo. Então perceba que há um sentido de comunhão. A época do tabernáculo veio a época do templo de Salomão, o templo desejado por Davi e concretizado por Salomão pela escolha de Deus. Então Salomão faz um templo bonito, um templo cheio de ouro, um templo magnífico, faz um sacrifício além daquilo que pode se imaginar de bois, de ovelhas e tal. Então, um sacrifício gigante que Deus não recebeu em cima, mas o texto diz que Deus desceu com a sua Shekinah até aquele tempo, e a partir dali aquele templo passou a ser local de adoração. Deixaram o tabernáculo e foram para o templo para se reunir
E ali o sacerdote continuava fazendo seus ofícios juntamente com os levitas e consecutivamente dentro desta questão, certo? Depois que vieram os ataques aí dos medo-persas, dos babilônicos dentro da nação de Israel, no Reino do Norte principalmente, aí surgiram da expressão dos babilônicos as sinagogas. Então as sinagogas eram locais ao qual os judeus se reuniam para continuar adorando ao Senhor. Eles não tinham mais o templo, então eles se reuniam dentro de uma sinagoga. E essa sinagoga continuou até a época de Cristo, que foi denominada como a igreja ali dos fariseus, a sinagoga dos fariseus, aonde a expressão do Antigo Testamento, a Torá, era ensinada. Então perceba que sempre há esse princípio de unidade. O Éden, tabernáculo, templo e sinagoga. Você nunca vai ver Deus orientando alguém a estar cultuando sozinho. Não, sempre vai ter essa noção do que é cultuar ao Senhor, certo? O tópico 2 é a mesma coisa do primeiro, certo? O primeiro fala do Antigo Testamento, o tópico 2 fala do Novo Testamento. Então, dentro do Novo Testamento, aquela palavra bastante famosa que Cristo disse que edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevaleceram contra ela, a palavra igreja ali que Cristo usa é a palavra grega para ecrésia, né? Que a palavra ecrésia significa tirados para fora, certo? Então, Cristo está dizendo que há um grupo de pessoas que vão ser escolhidas através da pregação do Evangelho, e essas pessoas se constituirão numa igreja permanente, a qual o inferno não vai conseguir parar, nem muito menos as pessoas, né? Então, aí surge a perseguição da igreja dentro da história, e eu indiquei um livro, né, sobre o cristianismo através do século, está lá no nosso Instagram da EBD, o link está aqui embaixo, você pode ir lá estar nos seguindo e curtindo e recebendo também esses conteúdos. Então, dentro da perseguição da história da igreja, essa perseguição foi por conta da igreja ser constituída uma igreja cristã, né, qual Cristo é a cabeça. Até hoje nós temos essa questão, sendo Cristo a cabeça da sua igreja. Né? Então, tópico 1 e o tópico 2, o autor José Gonçalves está trazendo a questão da confirmação da igreja dentro do texto bíblico, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Já o tópico 3, ele é bastante interessante aqui, porque o tópico 3 ele vai falar sobre a igreja na história. E essa expressão da igreja na história, ele começa o tópico 3, vocês vão ler, ou se leram, vai perceber, que ele fala sobre a questão da igreja católica apostólica romana. Ele fala sobre a questão do papado, né? Ele fala sobre a questão de Pedro, os papas serem sucessores de Pedro, né? Então ele entra nessa questão não a fundo, mas ele toca um pouco nesta questão e também traz uma confirmação das escrituras ser suficiente para a igreja na confirmação dela. Então isso vai trazer aí um debate muito bom. Não sei como é que o seu professor vai trabalhar, ou você que é professor, não sei se você vai focar nisso daí. Eu focaria mais na parte 3, porque a parte 3 é interessante a gente apresentarmos sobre esta questão, que é uma briga, entre aspas, né? A briga entre a tradição católica com a Bíblia, certo? Muitos teólogos, não falar teólogos, mas muitos padres que apresentam a doutrina católica como defesa de sua fé, eles acreditam que a tradição da Igreja Católica é maior do que a Bíblia Sagrada. Então, não é a Bíblia que ela é infalível no contexto geral. É a Igreja Católica Apostólica Romana que é infalível, porque a tradição da igreja constituiu-se a Bíblia. Então ele vai utilizar os decretos de Nicéia, entre outros decretos que fizeram com que juntasse os livros da Bíblia Sagrada, e ali a Bíblia foi feita para a igreja e não a igreja para a Bíblia, né? Da forma que nós acreditamos é que a igreja foi constituída para a Bíblia, né? E eles acreditam que a Bíblia foi constituída para a igreja. Então entra nessa questão da tradição, essa briga da tradição. Mas a gente não vai entrar muito a fundo sobre isso não, porque não o tempo vai correr. Mas eu posso te indicar uma teologia, a teologia sistemática do Charles Hodge, certo? Que é uma teologia bastante grande. Eu tenho ela aqui, não dá para poder pegar agora aqui, mas eu tenho essa teologia que está aqui um pouquinho atrás de mim aqui, os irmãos podem ver. Charles Hodge ele vai deixar um capítulo exclusivo para refutar
essas questões doutrinárias católicas. E também te indico, como está lá no Instagram, eu indiquei o livro do Greg Alisson, que é sobre a teologia católica e a teologia evangélica, que é um livro que eu tenho aqui um pouco, deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. É um livretozinho ainda pequeno, mas é a teologia e a prática da Igreja Católica Romana, certo? Uma avaliação evangélica, esta obra aqui que você pode estar lendo também, se você já tiver aí na sua biblioteca, você pode estar lendo esta obra e trazendo um subsídio bastante interessante para esse debate, certo? Mas a gente poderia, por exemplo, debatermos na seguinte questão sobre a questão da Igreja Católica, certo? A Igreja Católica acredita que o Papa é o substituto do apóstolo Pedro, certo? Nós temos várias refutações. A primeira é que o Novo Testamento não nos dá esta base, não existe base bíblica para essa sucessão apostólica. Charles Hodge, na sua teologia, ele vai falar que não existe uma sucessão apostólica porque o apostolado, a contagem do apostolado, o 12 apóstolos, foi encerrada com o apóstolo Paulo. Ele faz uma questão bastante interessante sobre a questão de Matias, né? Lá em Atos capítulo 1, diante ali, Pedro escolhe Matias, né? Porque Pedro dá uma regra para quem deveria ser apóstolo, deveria ter andado com eles, deveria ter visto Cristo, né? Deveria ter sido chamado por Cristo e tal. Então eles vão lá e escolhem entre aqueles diáconos e escolhem Matias. E Charles Hodge diz que eles escolheram Matias na época qual a igreja, entre aspas, não tinha autoridade divina para isso. Porque a autoridade divina começa a partir de Pentecostes, porque é em Pentecostes onde a igreja nasce, em Atos 2. Então em Atos 1, Pedro ainda não tem essa autoridade completa, não tem o revestimento de poder, então ele escolhe Matias, alguém que só aparece o nome, não faz mais nada na história da igreja, e essa pessoa que é chamada Matias não tem nenhuma relevância. Então Jesus vai lá e desce e escolhe Paulo para ser o apóstolo, que é o substituto de Judas para fazer o cumprimento dos 12, e a partir dali a questão apostólica é encerrada. Não existe mais apóstolos na época de hoje por conta da questão da autoridade apostólica. Ele vai falar também, Charles Hodge, até a questão dos diáconos, os presbíteros, né? Os diáconos, eles foram escolhidos para servir a mesa, para trabalhar em favor da mesa, porém esses diáconos não tinham autoridade apostólica, como o próprio Tiago, Timóteo, Tito, eles não tinham autoridade apostólica. A palavra apostólica encerra-se no apóstolo Paulo. Então, o Novo Testamento não dá base para o papado, porque o papado era como se fosse substituto de Pedro, então não pode, certo? Outra questão, Pedro foi casado, né? Então isso também quebra a dinâmica do papado, do celibatário, do papa, dos padres, e isso também não está sustentado dentro das Sagradas Escrituras, certo? Então, o autor ele vai falar sobre essa questão do apóstolo Pedro e também sobre a Bíblia ser a Bíblia ela ser totalmente autoritativa e ela ter a sua relevância e a sua credibilidade, algo que a Igreja Católica não acredita por conta disso, certo? Eu ouvi até a vez aqui um padre querendo debater e falar sobre a questão do purgatório, e ele usou o seguinte argumento: os protestantes não acreditam no purgatório porque a palavra purgatório não aparece na Bíblia Sagrada, mas também não aparece a palavra trindade. Então, se o purgatório não existe porque não aparece a palavra, também trindade também não é para ser válida porque também não aparece a palavra. E aí ele utiliza algum texto, ele vai dizer que lá em Lucas tem, em Mateus tem essas palavras. Então, essa expressão que ele fala de purgatório é uma expressão bastante católica no seu contexto. Mas quando ele diz que a palavra trindade não tem na Bíblia Sagrada, então não pode também ser aceita essa doutrina, ele está completamente errado, porque a palavra pode não aparecer, mas existe textos bíblicos desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento confirmando a doutrina da Santíssima Trindade, certo? O próprio Gênesis capítulo 1 fala isso, que Deus fez, façamos um homem à nossa imagem, façamos um termo plural. Gênesis 11, desçamos e confundamos um termo plural.
Então isso é bastante fecho. João, capítulo 1, fala que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, mostrando Cristo quando estava lá. O batismo de Jesus fala que o Pai falou, o Espírito desce, o Cristo está ali. Então é a confirmação da Santíssima Trindade. Já a doutrina do purgatório não existe, porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Não tem como haver uma purificação de alguém depois que morreu. Morreu, vai para o juízo, vai para a condenação, seja ser condenado ou ficar ao céu ou ir para o inferno. Então isso é questão bíblica, certo? Ele utiliza até uma parábola que Jesus fala sobre a questão da purificação de uma videira. Só que isso daí é uma parábola falando da questão da salvação da pessoa na terra e não quando a pessoa morre. Então a palavra purgatório não existe nem na Bíblia e também não existe nem no contexto geral de base bíblica, né? E ele utiliza também 2 Macabeus, mas Macabeus não tem nenhuma autoridade de inspiração divina, tá bom? Então esse é o nosso primeiro ponto. O povo de Deus na Bíblia e na história. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto, o autor aqui vai falar sobre a igreja como criação divina. Nesse segundo ponto também tem 3 tópicos, certo? O primeiro tópico fala a igreja como ideal de Deus, a igreja como uma realidade concreta, e o terceiro tópico é a igreja no Pentecostes. Então, esses 3 tópicos também estão ligados a si mesmo, certo? Os 3 estão falando da mesma função da igreja, tá bom? O primeiro tópico dele fala sobre a igreja como um ideal de Deus. O autor vai falar sobre a questão de quando surgiu no coração de Deus a igreja. Então ele vai dizer que a igreja surgiu desde a eternidade, desde o princípio. Ele vai utilizar 2 textos aqui que é bastante interessante, e eu foquei nesses 2 textos para vocês também focarem aí. O primeiro texto é Efésios capítulo 1, versículo número 4, ele fala sobre a igreja desde a eternidade, surgimento da igreja desde a eternidade. E o segundo texto é Efésios capítulo 3, versículo 3 ao 6, quando ele fala sobre os mistérios, né? Paulo diz que há um mistério que foi nos revelado, e esse mistério é a salvação em Cristo, né? Então, eu vou focar nesses 2 pontos para nós tratarmos sobre a questão do que o autor vai apresentar aqui dentro da revista, certo? A igreja como ideal de Deus. O primeiro ponto aqui, na verdade, o primeiro texto aqui, ele vai falar sobre Efésios capítulo 1, versículo de número 4, é quando Paulo ele vai falar sobre a questão da eleição. Paulo diz que nós fomos eleitos desde a eternidade do tempo. Então isso é bastante interessante quando Paulo fala essa questão. Eu vou ler aqui no texto da NVT, a Bíblia NVT, Efésios capítulo de número 1. Vai aparecer para você aí também o texto na nossa edição do nosso vídeo aí, mas interessante que nós possamos ler para nós entendermos o que o autor está querendo aqui nos apresentar, tá certo? Então, Efésios capítulo 1, versículo número 4, o texto diz a seguinte palavra escrita pelo apóstolo Paulo: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Então veja que o autor vai falar sobre a escolha divina desde a eternidade. Isso aqui é interessante porque eu vi uma questão aqui, o próprio John MacArthur, em um dos seus, na verdade na sua Bíblia de estudo também tem isso daí, mas no seu comentário sobre Efésios, John MacArthur ele diz o seguinte, que há 7 elementos no plano divino acerca da salvação com a igreja. Certo? 7 elementos. Ele diz o seguinte, olha, existe o primeiro elemento, o método, a eleição. Segundo, o objetivo, os eleitos. Terceiro, o tempo, a eternidade passada. Quarto, o propósito, a santidade. Quinto, o motivo, o amor. Sexto, o resultado, a filiação. E sétimo, o objetivo, que é glorificar a Deus. Então, esses 7 elementos estão ligados à igreja. A igreja tem os seus eleitos, né, que foram chamados pela eleição. Esse chamado pela eleição constituiu os eleitos. Esses eleitos foram chamados, segundo aqui como diz John MacArthur, que é calvinista, desde a eternidade passada, que é o plano divino da salvação. O propósito é santificar essas pessoas, que somos nós que estamos na igreja. O motivo dessa santificação através do seu amor. E o resultado é a nossa filiação com Cristo, ao qual nós estamos para glorificar o Senhor. Então John MacArthur ele trabalha dentro dessa questão de eleição,
E é interessante porque a eleição divina, ela tem alguns métodos. Eu posso dizer que existem 3 métodos de eleição na Bíblia Sagrada. O primeiro método é a eleição teocrática. É quando Deus chama Israel, né? Deus com Israel faz essa eleição. O próprio texto lá de Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo de número 6, Moisés ele diz o seguinte: o Senhor teu Deus te escolheu para ser um povo exclusivamente seu de todos os povos que há sobre a face da terra. Então, Moisés está dizendo que Deus escolheu os judeus para ser sua nação, entre outras as nações, de todas as nações que existem na terra. O povo de Israel é um povo escolhido exclusivamente do Senhor, distinto das outras nações. Isso é interessante, distinto das nações gentílicas. Israel é uma nação exclusiva, certo? Só que essa eleição, que é a eleição teocrática, ela não está envolvida na questão da salvação. Porque Paulo, lá em Romanos, capítulo de número 9, versículo número 6 ao 7, Paulo diz que nem todos que são de Israel são israelitas. Nem todos que são filhos da promessa de Isaac são de Isaac. Então, ele vai falar sobre essa questão, ou seja, a eleição, o chamado, a escolha do Senhor em cima do povo de Israel era mais uma escolha teocrática. Vocês são minha nação, mas isso não significa que há uma salvação exclusiva para vocês, né? A segunda eleição é a eleição salvadora. A eleição salvadora, ou na verdade, a eleição profissional. Salvador é a terceira, tá bom? A eleição profissional é quando Deus chama a tribo de Levi. Deus diz: olha, os levitas estarão a meu serviço no tabernáculo, carregando a arca da aliança, cuidando dos santos, o próprio sacerdócio, como vem de Arão. Deus escolherão para ser sacerdote os seus filhos para serem sacerdotes. Então, eles foram eleitos para fazer as ordenanças, a profissão dentro das ordenanças do tabernáculo. E a terceira é a eleição salvadora, que é a eleição que é Deus com a igreja. E essa eleição nós podemos ver em João 3,16, quando o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crer não pereçam, ou seja, sejam salvos, e aí tenham a vida eterna. Então, esses 3 tipos de eleição: a eleição teocrática, Deus com Israel; a eleição profissional, Deus com os levitas e os sacerdotes; e a eleição salvadora, que é Deus com a sua igreja. Então isso é interessante. Na teologia sistemática do Schaeffer, que é aquela que nós temos são 5 volumes, mas está em dois volumes na sua atual, é essa que está aqui um pouquinho aqui embaixo, aqui, que tem um vasozinho aí. Schaeffer ele vai falar mais ou menos o seguinte, sobre 3 tempos de Deus na história acerca da sua salvação. 3 tempos. Schaeffer ele vai dizer que de Adão até os profetas, nós temos ali o tempo chamado que é o tempo dos judeus, é Deus constituindo os judeus. Aí de Cristo até Pentecostes nós temos o tempo dos gentios, é Cristo anunciando a palavra e a salvação para todos. Então temos o tempo dos gentios. E no Pentecostes em diante nós temos o tempo da igreja. Então são 3 tempos: o tempo dos judeus, dos gentios e o tempo da igreja, constituindo-se a salvação dentro da igreja no seu contexto geral, certo? Então isso aqui é sobre o primeiro ponto, ou na verdade o primeiro versículo, o primeiro texto que o autor coloca lá, que é o texto de Efésios capítulo 1, versículo número 4, quando fala sobre a eleição. O segundo texto é Efésios 3, capítulo 3, versículo 3 ao 6, é quando Paulo fala sobre a questão do mistério que é revelado a ele, né? Que mistério é esse? Paulo está falando ali de um plano único de salvação que não foi revelado aos profetas. Não foi revelado na sua íntegra o plano de salvação a Jeremias, a Isaías, a Obadias, não foi revelado a Abraão, tal. Estou falando revelação na sua íntegra, não é que eles não tenham falado, eles falaram sim, só que eles falaram em forma profética, sem ter o entendimento da salvação. A revelação da salvação, lavado e comprado pelo sangue de Cristo, só foi entregue, como Paulo vai dizer lá, aos apóstolos para a igreja. Então hoje nós temos o privilégio de entendermos o princípio da salvação. Então
o texto que está utilizado ali é o texto da questão da salvação em Cristo. O mistério é a salvação em Cristo através da mudança de mente, que é a metanoia, que é isso que nós entendemos o Evangelho no princípio da nossa salvação, tá bom? O terceiro tópico ali, eu já falei aqui dos dois primeiros tópicos que o autor vai falar. O terceiro tópico ali, ele vai falar sobre a igreja no Pentecoste, certo? Grandes pensadores, grandes teólogos acreditam que a igreja nasceu no Pentecoste. Você já deve ter ouvido falar alguns pregadores, até mesmo pregadores ali dos Gideões, não vou falar o nome porque talvez eu possa errar aqui, mas que um dos pregadores disse que a igreja nasceu no Calvário, quando o peito de Cristo é furado, transpassado por uma lança, e ali sai água e sangue, e ali é o surgimento da igreja. Mas na verdade a igreja, no seu contexto bíblico, né, no seu contexto teológico, ela nasce no Pentecostes, ali onde tem 120 irmãos que recebem o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, e eles saem para poder anunciar, ensinar a verdade do Evangelho a todas as nações, e ali é onde surge verdadeiramente a igreja. Tanto que em Atos capítulo de número 2, versículo de número 47, o autor, que é Lucas, ele vai dizer que Deus acrescentava para a igreja aqueles que deveriam ser salvos, ou seja, as almas sedentas, Deus direcionava para a igreja, chamava a atenção dessas almas para a igreja, porque era na igreja que as ordenanças de Deus estavam sendo executadas. Qual é a ordenança? A pregação do Evangelho. Então a pregação do Evangelho é feita na igreja, a qual pessoas vêm, e depois as outras ordenanças, batismo nas águas, oferecimento da ceia. Então essas pessoas são acrescentadas no corpo de Cristo, como Paulo vai dizer que a igreja é um corpo, certo? Então isso é interessante porque corpo constitui-se de membros, tá bom? Então membro solitário não é corpo, certo? Se eu perco a mão direita, ela é arrancada de mim, essa mão é um membro, só que ela está fora do corpo, então ela não tem nenhuma utilidade. Então o que é que vai acontecer com esta mão? Ela vai morrer, ela vai chegar no estado de putrefação, porque ela perde todos os seus nutrientes, ela perde o ligamento, ela perde o sangue, ela perde a estrutura a qual ela foi acrescentada nesse corpo. Então quando eu sou acrescentado no corpo da igreja e invento de sair da igreja para viver um evangelho na minha casa porque é mais saudável, eu estou dissipando a minha pessoa, o meu membro, que sou eu, do corpo de Cristo. Então, consecutivamente, se eu estou saindo, eu estou doente, eu vou para minha casa para tentar cultuá-lo e não vou conseguir ter substância, porque eu não vou conseguir ter as ordenanças efetivas de Deus na minha vida, porque eu saí do corpo. Então, eu sou um membro sem corpo, é um membro doente, um membro que está morrendo espiritualmente. Então, essa questão do corpo é interessante porque o corpo é unidade. Então, a igreja só é a igreja quando está unida. Eu vi um certo pensador, não estou lembrado do nome dele, mas ele disse, um certo teólogo, ele disse o seguinte, que nós, ou seja, você só é igreja a partir do momento em que você está fazendo parte do corpo. Porque a igreja ela é coletiva, ela não é pessoal. Então se eu saio da igreja e estou fazendo algo pessoal, perco o coletivo, perco a comunhão, a koinonia, então eu deixo de ser igreja. Eu sou somente uma pessoa. Paulo diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Sim, templo e morada do Espírito Santo, não igreja de Cristo. A igreja é a união do povo de Deus em um recinto escolhido por aquele povo ali, um líder que está trazendo as ordenanças que foi chamado por Deus, tá bom? Então, até aqui nós estudamos damos o ponto número 2. Isso, que é a igreja como criação divina. Nós falamos sobre a igreja como ideal de Deus, a igreja como a realidade, a igreja como Pentecoste. O ponto de número 3, a igreja como a comunidade dos salvos. O autor aqui, o José Gonçalves, na verdade, ele vai utilizar-se de 3 pontos. Primeiro, regenerados pelo sangue de Cristo. Primeiro ponto, primeiro tópico. Segundo tópico, selado pelo Espírito Santo. E terceiro tópico, o batismo de Cristo e do Espírito. Então, ele vai falar aqui sobre a questão da igreja como comunidade dos salvos, que é a ação na vida da pessoa constituída-se da igreja. É aquilo que nós já estamos falando já, é um resumo daquilo que a gente já estudou, certo? Os regenerados,
Eu sou igreja porque o evangelho chegou até mim e eu tive a metanoia, ele utiliza aqui a palavra metanoia, eu tive uma metanoia, certo? Uma mudança radical de mente, e essa mudança fez com que eu entendesse que a minha vida não era aquilo que Deus queria, então eu me arrependesse dos meus pecados e fosse para Cristo. Então essa minha ação de ir para Cristo fez com que a minha vida fosse regenerada e justificada por Ele. Através dessa ação da justificação, eu recebi o selo do Espírito Santo. Selo não é o batismo. O selo é quando o Espírito me conduz para a salvação, me entrega para Cristo. Então, eu fui selado pelo poder da palavra. Eu fui encontrado pelo poder da palavra e, consecutivamente, através da busca e do desejo, eu sou batizado nas águas no corpo de Cristo e posso também ser batizado com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder. Já isso é busca de cada uma das pessoas que desejam, certo? Nem todos são batizados porque nem todos querem receber este dom, certo? Mas o batismo nas águas também é uma escolha pessoal da pessoa. Eu quero me batizar nas águas, como eu quero buscar o batismo com o Espírito Santo. Então, o estudo aqui foi mais voltado para a apresentação daquilo que o autor entende sobre o que é a igreja. Nós podemos perceber que a igreja, no seu contexto geral, ela é sustentada pelas Escrituras, tá certo? A conclusão, eu vou ler para vocês, ela diz o seguinte: nesta lição vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus até se estabelecer no Novo Testamento, após a morte e ressurreição de Cristo, a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. Resumindo, o autor quer dizer que a igreja não é uma fundação humana, não é escolha humana. A igreja é uma escolha divina, desde o Antigo Testamento, constituída-se no Novo Testamento e estabelecida-se em Pentecoste através do poder da palavra e da ação do Espírito Santo. Então, a igreja ela é uma escolha divina para termos uma comunidade de unidade cristã, tá bom? Então você não está fazendo parte de um ministério humano. Talvez se um homem foi lá, abriu uma igreja, colocou uma placa, tudo bem, isso aí não temos como discutirmos. Nós estamos falando aqui da igreja universal no seu contexto geral, tá bom? Não é da placa da igreja em si, mas na igreja, a constituição de igreja, de corpo, foi por Cristo constituídas. E Cristo escolheu uns, como diz o próprio texto, Paulo diz, uns para apóstolos, outros para diáconos, outros para evangelistas, outros para ser doutores, outros para ensinar a palavra. Essa é a sua função como professor da escola bíblica, essa é a minha função que estou passando subsídio para você. Então, tudo foi escolha divina, para que nós tivemos um momento de comunhão, coinonia e salvação em Cristo, tá bom? Aqui foi a nossa primeira aula sobre a igreja no seu contexto de fundação sobre ela, tá bom? Aqui é algum subsídio, tá certo? A revista você vai estar estudando na sua igreja, junto com o seu professor, tá certo? Estas aulas não podem substituir a aula da sua igreja, você precisa ir. Ah, mas eu não faço parte da escola bíblica da minha igreja, então você precisa fazer parte. Ligue para o seu pastor, ligue para o seu professor, peça uma revista. Se já tiver chegado a revista e não tem como dar uma revista para você, você pede a revista emprestada, tira uma xerox aí, uma gráfica e vai estudar o domingo, nas quartas, na quinta, não sei qual dia. Você vai para a sua igreja e estuda lá com o seu professor, estuda comigo aqui na nossa EBD Online, pega os conteúdos que a EBD Online oferece para você e você transmite também com as suas dúvidas ou até ajudando a acrescentar as aulas lá na igreja ao qual você está fazendo parte, ao qual você é membro e tem a comunhão com os santos lá, tá bom? A nossa outra lição, que vai ser na próxima segunda-feira, ou seja, dia 8 de janeiro, é a lição de número 2, que tem o tema as imagens bíblicas da igreja, tá certo? Essa lição ela vai ser ensinada na sua igreja no dia 14 de janeiro, mas eu vou estar passando aqui no nosso canal no dia 8 de janeiro, tá certo? Se você ficou comigo até agora, acredito que sim, se inscreve no canal, ative o sininho,
Deixe o seu comentário aqui, comentário que possa edificar vidas, tá certo? Comentário que possa trazer almas para Jesus, comentário que possa fazer com que você se alegre, tá certo? Se tiver alguma dúvida também deixa aqui o seu comentário e compartilhe esse vídeo para o maior número possível de pessoas e seja edificado pelo poder do ensinamento das Sagradas Escrituras.